Chegou a hora de ver a primeira final europeia do Futebol Clube do Porto, um dia histórico para os portistas, este 16 de maio de 1984. O palco da final da Taça das Taças é o estádio San Jacob, em Basileia, e o adversário do Porto, a Juventus de Turim. Uma equipa italiana bem habituada a finais, ainda no ano passado perdeu a Taça dos Campeões para o Hamburgo, da Alemanha. Este trajeto do Porto já se adivinhava pelos últimos anos. O Porto conseguiu estar em 2/4 de final de competições europeias nos últimos 5 anos. Daí que não seja de surpreender esta presença portista e portuguesa na final da Taça das Taças. Vemos Michel Platini em segundo plano, é uma das grandes estrelas da equipa da Juventus. De resto, uma equipa composta por muitos jogadores campeões do mundo há 2 anos. Tacconi é o guarda-redes da Juventus, que joga ainda com Gentili, Cabrini, Bonini, Brio, Chirreia, Vignola, Tardelli, Paulo Rossi, Michel Platini e Boniek. Apenas 2 destes jogadores não estiveram presentes no último campeonato do mundo. É uma equipa fortíssima. O Porto vai jogar com Zé Beto, João Pinto, Eduardo Luiz, Lima Pereira, Eurico, Jaime Magalhães, Frasco, Sousa, Fernando Gomes, Jaime Pacheco e Vermelhinho. A ordem numérica dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Uma equipa que desafia aqui a grande Juventus, treinada por Giovanni Trapattoni, treinador de 45 anos de idade. O árbitro é da RDA, Adolf Prokop, árbitro proveniente da República Democrática Alemã, que tem aqui então um grande jogo em perspectiva para dirigir. Nas bancadas, em larga maioria, a falange de apoio da Juventus. De resto, a Suíça faz fronteira a norte com a Itália. Turim é precisamente uma cidade do norte italiano e não dista muito de Basileia, tomando em conta, obviamente, a distância entre o Porto e esta mesma cidade. Pontapé de saída para ser dado pelo Futebol Clube do Porto, que vai hoje usar o equipamento todo azul. A Juventus também com equipamento alternativo. Fernando Gomes para o primeiro pontapé na bola. Também Sousa. E aí está, início da primeira grande final europeia do Futebol Clube do Porto. O adversário, a Juventus. Primeira posse de bola para a equipa portuguesa. Primeiros minutos, provavelmente de algum nervosismo, que os jogadores do Porto vão tentar contrariar por não estarem tão habituados a estar presentes em grandes finais. A Juventus, já se sabe, é uma equipa matreira, se é permitida a expressão. É assim o futebol italiano. Foi assim que a Itália conseguiu ser campeã do mundo há 2 anos, e com muitos jogadores que jogam hoje na Juventus. Este é Vignola, um dos poucos jogadores da Juventus que não esteve presente no Campeonato do Mundo. Primeiro ataque da Juventus. Platini tenta chegar à área. O corte de Eurico faz dupla com Lima Pereira. Uma dupla que provavelmente se vai reeditar com as cores de Portugal já no próximo Europeu, a realizar em França. Eduardo Luiz. Lima Pereira. Frasco faz o triângulo à direita com João Pinto e Jaime Magalhães. João Pinto tentava precisamente colocar a bola em Magalhães, não conseguiu.
Ataque da Juventus, pausado, Boniek, Platini, dois grandes artistas da equipa italiana, e a falta de Frasco sobre Platini. O árbitro da Alemanha Oriental a dar instruções a Frasco para que não seja tão ríspido nas entradas, a querer manter o jogo longe da dureza. Paulo Rossi, Vignola. A aparecer à direita, Tardelli tentava chegar, melhor. Vermelhinho a dar uma ajuda a Eduardo Luiz. E depois o corte de Tardelli. Eduardo Luiz, lateral esquerdo neste encontro do Futebol Clube do Porto. Sousa. Eduardo Luiz tentava jogar ao longo da linha para Vermelhinho. Cláudio De Gentile a fazer um lançamento. Platini. Platini sempre a recuar no meio-campo para ter posse de bola, para poder dar início aos ataques da Juventus. É o jogador fundamental no meio-campo italiano. Este francês de 28 anos de idade. Frasco a perder a bola. Vignola tentava recuperar a posse de bola mais à frente. Jaime Magalhães. Sousa. Sousa a tentar ganhar espaço para tentar o remate. Saiu-lhe ao caminho Bonini. Paulo Rossi. Bonini. Boniek à direita. Pode ser perigoso. Excelente Lima Pereira. Experiente central do Futebol Clube do Porto a impedir que Boniek se isolasse sobre o lado direito. Mas fica o aviso para o meio-campo da equipa da Juventus. Bonini, o médio defensivo, a sair de imediato, tentando abrir um espaço no lado direito do ataque. O Porto tem 3 homens no meio-campo, mais para recuperação de bolas: Jaime Pacheco, Frasco e Sousa, sendo que todos eles têm qualidade também para sair a jogar, e essa é uma das grandes vantagens deste Futebol Clube do Porto. Aí está a recuperação, neste caso de Pacheco. Platini. Vignola. Ainda Platini a recuperar. Passo para as costas da defesa do Porto, Tardelli. E a interseção para canto de Eduardo Luiz. Foi Cláudio De Gentile, o lateral direito, quem apareceu na zona de cruzamento. Canto para ser batido do lado direito por Vignola. Pacheco tenta sair para o ataque o Porto. Sousa. E a recuperação de Paulo Rossi. Vignola. Ainda as Juventus. Platini a ganhar espaço. Outra vez Lima Pereira. Há pouco impediu a progressão de Boniek, agora foi de Platini. Não é fácil parar sempre os ataques lançados por estes dois jogadores da Juventus. Boniek e Platini, que se defrontaram no jogo de atribuição de 3º e 4º lugar no Mundial de 82. Vimos António Moraes no banco orientar o Porto por impossibilidade de Pedroto. Frasco. Jaime Pacheco. Tentava colocar em Jaime Magalhães. Ainda Frasco. Magalhães. Sousa. Frasco. A sofrer falta de Vignola. Andou jogar o árbitro. A recuperação de Bonini. E depois a assinalar a falta de Frasco. Há pouco, Adolfo Prokop
não assinalou o toque sobre Frasco, mas depois a sancionar a falta cometida por Frasco sobre Boniek. Boniek que aos 28 anos se pode considerar já, se não um dos melhores jogadores polacos de sempre. Platini tentava jogar com Paulo Rossi. Paulo Rossi, a grande estrela há 2 anos do Campeonato do Mundo. Foi o melhor marcador com 6 golos. Os mais importantes, os 3 que marcou ao Brasil na vitória por 3-2 da Itália. João Pinto, um dos mais jovens jogadores do Porto. João Pinto, 22 anos. Não é fácil, João Pinto que recupera de novo a bola. Não é fácil fazer esquecer Gabriel, e João Pinto tem-no feito. Aqui falta contra as Juventus. João Pinto primeiro a ser agarrado. Número 2 que jogava no Oliveira do Douro, uma equipa de Vila Nova de Gaia, antes de ingressar no Futebol Clube do Porto há 2 temporadas. Cruzamento a cair. O jogador do Porto mais forte, Chirreia. Vinhola. Jaime Pacheco. Os adeptos da Juventus fazem-se ouvir. O estádio está cheio, 60 mil pessoas. Já o referi, em grande maioria, os adeptos da Juve. Mas também uma forte e importante falange de apoio portista. Muitos imigrantes também. Tenta sair a jogar a equipa da Juventus. Platini. Tardelli, Platini. A recuperação de Jaime Pacheco. 2 número 10 diferentes. Platini e Jaime Pacheco. Platini é um jogador que não vira a cara à luta, mas é mais um fantasista. Jaime Pacheco é um jogador que, estando sempre na cobertura no meio-campo, tem depois ainda o valor acrescentado também de poder dar um auxílio aos médios mais ofensivos. Atenção às Juventus, o corte de João Pinto a fazer a compensação entre os centrais. Contra-ataque do Porto, ainda a ficar com a bola, vermelhinho. Mas Cláudio Gentile e Brio a conseguirem recuperar. Vermelhinho de novo, não desiste do lance. Tem agora apoio a partir do meio-campo. Jaime Magalhães, Frasco. Pode colocar na área Frasco. À procura de Fernando Gomes, o corte de Brio. Tentativa de contra-ataque italiano. Paulo Rossi a não passar pela defesa do Futebol Clube do Porto. Grande mobilidade entre todos os jogadores do meio-campo para a frente da Juventus. Aí está Rossi, neste momento na esquerda, Vinhola para o meio. Cruzamento, também aparecia Boniek. Ainda Platini. Tem o apoio de Boniek. Tentava passar de novo para Platini. Pontapé de baliza, que não chega a ser. Evita que a bola saia. Eduardo Luiz. A defesa do Porto a não deixar que Platini se isolasse. Muita segurança para já da equipa do Futebol Clube do Porto, a ultrapassar bem estes primeiros 10 minutos, um pouco mais, da primeira final europeia do clube. Temia-se que este início pudesse ser difícil, mas grande personalidade da equipa portuguesa. Frasco. Sousa a tentar o passe e a conseguir para Fernando Gomes. Tem o apoio de João Pinto. Opta antes pelo corredor central. Frasco.
De novo para Gomes. E o remate de Fernando Gomes. Primeiro remate com perigo para o Futebol Clube do Porto. Capitão de equipa, Fernando Gomes, iniciou a jogada e concluiu-a. A passe de Frasco. Primeiro susto para Tacconi, guarda-redes italiano, que tem a difícil tarefa de fazer esquecer Dino Zoff. A Juventus a sair para o ataque. Vignola. Fazer a diagonal para a esquerda. O remate de Vignola e golo da Juventus. A surpreender a defesa e o guarda-redes do Porto. Este remate de Vignola. 12 minutos. E quando nada o fazia prever, a Juventus a chegar ao golo. Um remate de fora da área. Não chega a ser uma ocasião de golo criada pela Juventus, mas agora alguma permissividade do meio campo e defesa do Porto. Lá está a Platini a fazer um passe para Vignola. Correu largos metros e depois a surpreender a defesa e também Zé Beto. Guarda-redes do Porto confiou no golpe de vista e acabou por ser batido por Vignola. Este jogador de 24 anos das Juventus a marcar o primeiro golo desta final da Taça das Taças. Muito tempo ainda para jogar. Vamos ver como é que o Porto reage à desvantagem. Para já a pressionar bem próximo da área da Juventus. Já em Magalhães. Tentava receber mais à frente. Eurico foi também dar uma ajuda nesta jogada de ataque, mas o último passe não surgiu. Recuperação do Porto, pode ser perigoso. Fernando Gomes, quando fez a rotação, já tinha um jogador da Juventus próximo dele. Apesar da vantagem, Trapattoni preocupado e já a olhar para o relógio. Ainda não atingimos o quarto de hora. Muito tempo para jogar. Cabrini a jogar com Vignola, autor do único golo do jogo até agora. Platini. Aí está, Platini a surgir ali numa zona aparentemente defensiva, mas foi a partir daquela zona que lançou Vignola para o golo. Cabrini. Vignola. Recuperação de João Pinto, mas Cabrini a recolocar-se, a jogar com Tacconi. Gentile. Chirreia. Passe para a zona de ataque já. Boniek não conseguiu chegar. Recuperação de Magalhães. Sousa. Já em Magalhães. Apoio de João Pinto. Não conseguiu devolver o passe. Mas Fernando Gomes ainda a recuperar. Jaime Pacheco a pedir a bola. Prefere jogar com António Sousa. Vai rematar Sousa. A proteger a saída da bola Tacconi. Preocupação no banco do Futebol Clube do Porto, onde infelizmente não pode estar devido à doença José Maria Pedroto. Mas é canto ainda para o Futebol Clube do Porto. A bola tocou num jogador da Juventus depois de ter sido rematada por Sousa. Vermelhinho. E perigo de novo para a baliza de Tacconi, embora o árbitro considere falta de Gomes. Fernando Gomes, que no ano passado foi bota de ouro, com 36 golos. Esta temporada foi também em Portugal o melhor marcador, já tem 5 bolas de prata.
É uma das esperanças do Porto para os golos, ou a principal esperança do Porto, embora do meio campo para a frente todos os jogadores tenham capacidade para poder marcar, e a demonstrá-lo, por exemplo, o golo de Vermelhinho na meia-final frente ao Aberdeen, no jogo que colocou o Porto hoje aqui neste confronto com a Juventus. Para já dar uma boa resposta ao Futebol Clube do Porto, este é Chirreia, líbero da Juventus e da seleção italiana. É o jogador mais idoso também da Juventus, Chirreia. Faz dupla com Brio, que saiu agora da zona da grande área para fazer falta sobre Frasco. Não vai ser fácil ao Porto ultrapassar a zona defensiva da Juventus. A Juventus caracteriza-se, de resto, o futebol italiano caracteriza-se por ser muito forte defensivamente, e principalmente as equipas de Giovanni Trapattoni. Eurico a recuperar a bola. O Porto a jogar muito sobre o meio-campo ofensivo, a recuperar as bolas muito cedo. Frasco. Ainda Jaime Pacheco. Apoio à direita de João Pinto. Jaime Pacheco para a área. Mas lá está Chirreia, capitão da equipa das Juventus, a jogar com Vinhola. Muito recuado Vinhola. A dar uma ajuda a Cabrini a defender o lado esquerdo. Boniek. Tardelli. Bola na área do Porto. Corte de Lima Pereira. A jogar com Eduardo Luiz. Vermelhinho. Jaime Pacheco. Excelente o passe. A encontrar espaço à direita, Magalhães. A bola a regressar a Jaime Pacheco. Está a jogar bem o Porto, mesmo em cima da desvantagem. Golo aos 12 minutos de Vinhola. A bola a regressar ao lado direito, João Pinto para a área. O corte de Gentile. Excelente depois o pormenor técnico do lateral direito da Juventus, a não cortar o lance de qualquer maneira, mas a conseguir sair a jogar. Lateral direito também da seleção italiana, campeã do mundo. Vão cantando os adeptos italianos. Tem vantagem a Juventus, mas está a jogar muito bem o Futebol Clube do Porto. Fora de jogo de Paulo Rossi. Não teve até agora qualquer hipótese para brilhar o ponta de lança italiano. Lançamento para Eduardo Luiz. Eurico. Jaime Pacheco. João Pinto. Tentava passar ao longo da linha lateral para Jaime Magalhães. A proteção foi de Chirreia. Platini. Platini não pode estar muito tempo sem tocar na bola e por isso surge sempre numa zona inicial do ataque. Jaime Pacheco agora a recuperar e a tentar o remate. A rematar mais vezes à baliza de Tacconi o Futebol Clube do Porto, enquanto a Juventus praticamente tem um aproveitamento de 100%. Um remate de Vinhola, um remate surpreendente de fora da área, vai valendo a vantagem à Juventus.
Rossi, Platini. Lima Pereira tem estado impecável na zona central da defesa, de resto tal como Eurico. Sousa a jogar com Pacheco. Frasco, bem jogado por Frasco. Fernando Gomes a cruzar à procura ainda de uma emenda. A bola já tinha saído quando Frasco ainda tentou atirar para a baliza e é pontapé de canto. Excelente esta jogada agora de ataque do Porto. O apoio de Vermelhinho, que tentava aparecer para a conclusão. O corte da defesa italiana. Platini, Boniek. Atenção ao perigo dos contra-ataques italianos. Excelente a fechar o Futebol Clube do Porto, a recuperar defensivamente, mesmo que em falta, a ser importante esta ação de Vermelhinho e João Pinto, impedindo que Boniek pudesse tornar perigoso o contra-ataque. Já estamos na segunda metade da primeira parte. Resultado injusto para o Porto. Perde por 1-0 no único remate da Juventus. Atenção agora, Platini. E o segundo remate da equipa italiana com relativo perigo. Platini caiu e depois a surgir o remate de Paulo Rossi. Boniek esteve no início da jogada. Paulo Rossi a rematar, mas sem atingir as redes de Zé Beto. Ataque já do Porto. À procura da igualdade. Que, diga-se, era já um resultado absolutamente justo para a equipa do Porto. Mais uma bola para a área das Juventus. Mais uma vez, Chirreia a cortar o lance. Insiste o Porto. Corte de Cláudio de Gentile. Muita personalidade da equipa portuguesa. Nem parece estar a jogar a primeira final, a tomar conta do jogo. Jaime Pacheco. O Porto a tentar pressionar a Juventus, mas sempre com um jogo cerebral, a não ter a tentação de despejar bolas para a área. Os jogadores sabem que há muito tempo para jogar. Agora um cruzamento à procura do segundo poste, onde Jaime Magalhães poderia surpreender. Cabrini acompanhou Jaime Magalhães e conquistou um pontapé de baliza. Frasco em luta com Vinhola. Dois jogadores dos mais baixos que estão em campo. O árbitro a considerar falta de Frasco. Chirreia. João Pinto, com o apoio de Jaime Magalhães. Jaime Pacheco. Muita posse de bola para o Futebol Clube do Porto. Aí vai Jaime Magalhães. Passo curto para Pacheco. Pacheco pretendia, se calhar, o passe mais para a frente. Paulo Rossi, bastante recuado. Platini tentava Tardelli sair para o ataque. Recuperação do Futebol Clube do Porto. Cruzamento de Sousa. Mas a bola a sobrar para Bonini. Médio com tarefas quase exclusivamente defensivas. Provavelmente dos jogadores menos talentosos desta equipa da Juventus. Também dos mais novos, 24 anos. Jaime Pacheco. João Pinto.
Porto a sair da zona defensiva com um passe para Jaime Pacheco, sempre com a preocupação de colocar a bola nas faixas laterais, se não no extremo do campo, pelo menos numa zona interior, mas que permita tentar criar desequilíbrios entre a linha média da equipa das Juventus, onde impera este jogador. Tardelli foi o homem do jogo na final do Campeonato do Mundo Itália-Alemanha, marcou um golo. Platini procurava jogar com Boniek, recuperação de Lima Pereira. Eduardo Luiz, Jaime Pacheco é o pivô de passagem entre o meio-campo defensivo e o ataque do Futebol Clube do Porto. De resto, Jaime Pacheco fez todos os jogos até agora. Aí está ele, 27 anos de idade. Pacheco, corte de Bonini. Tenta sair rápido para o contra-ataque a Juventus, mas Lima Pereira, mais uma vez, atento. Sousa, foi pena a desatenção do meio-campo do Porto, que deu origem ao golo das Juventus. Caso contrário, estaria a ser uma atuação imaculada em termos defensivos, praticamente sem grandes hipóteses a equipa das Juventus. Jaime Pacheco, João Pinto, o Porto a trocar a bola, Frasco, Fernando Gomes, tabelar bem, Jaime Magalhães, Sousa e o golo! É golo do Porto, António Sousa! Grande jogada do Porto, 29 minutos e o Porto empata o jogo em Basileia com toda a justiça. Uma alegria enorme no banco do Futebol Clube do Porto. É uma jogada excelente. Fernando Gomes, Jaime Magalhães a trabalharem para o remate de António Sousa. Tacconi surpreendido pela trajetória da bola que bateu na relva antes de chegar ao guarda-redes italiano. É um excelente remate, bem conhecido já dos adeptos do Porto. António Sousa costuma fazer disto. Ainda há poucos dias atrás marcou um golo na final da Taça de Portugal, que o Porto ganhou frente ao Rio Ave. A marcar de novo aqui hoje. Sousa a empatar o jogo. Finalmente a justiça a chegar ao resultado, numa altura em que entramos agora no último quarto de hora da primeira parte. Marcou para Juventus aos 12 minutos Vinhola, para o Porto aos 29 Sousa. Vamos ver se o jogo sofre agora alguma transformação. Desde o minuto 12 até agora que o Porto tem estado no comando do jogo. De resto, até mesmo aos 12 minutos, o Porto teve o jogo controlado, uma vez que não permitiu lances de perigo às Juventus. Mas a equipa italiana, que carrega o favoritismo para este jogo, provavelmente vai lançar-se um pouco mais no ataque, agora que já não tem vantagem. Cruzamento para a área do Porto, a não criar qualquer perigo para a baliza de Zé Beto. Jaime Magalhães. Jaime Pacheco. Agora entregou mal, um dos raros maus passes de Jaime Pacheco neste jogo. E Eurico estava atento. Eduardo Luiz. Pacheco. Zé Beto. João Pinto a jogar de novo com Jaime Pacheco. Eduardo Luiz avança. Ninguém lhe sai ao caminho. Eduardo Luiz vai ganhando metros no terreno. Vermelhinho na área. Pode ser perigoso, mas o corte de Gentile. Mas aí está o defesa lateral esquerdo do Porto, Eduardo Luiz, a criar um desequilíbrio
a partir do momento em que decidiu progredir com a posse de bola. Preocupação de Giovanni Trapattoni, treinador italiano, no seu jeito particular de dar instruções aos jogadores da Juventus. Tardelli, Marco Tardelli a jogar com Paulo Rossi. Platini para o apoio de Chirreia, também ele à procura de desequilibrar. Saiu da zona defensiva, mas para já impenetrável a defesa do Porto. Aí vemos os adeptos da equipa portuguesa. São muitos, mas ainda assim estão em clara minoria. A Juventus a ter a sorte de ter uma final à porta de casa, num país que faz fronteira precisamente com a Itália. Vermelhinho, Frasco, falta sobre Frasco, livre que pode ser perigoso para a baliza de Tacconi. Frasco pretendia bater de imediato, mas tudo indica que vai ser Sousa o homem que bate a bola para a baliza de Tacconi. E aí está o remate de Sousa, perigosíssimo. Não sei se Tacconi conseguiria chegar à bola caso ela acertasse entre os postes. Está com o pé quente Sousa, já marcou um golo e aqui quase repetia. Excelente o remate de Sousa. Platini tentava jogar para Boniek. Ficou caído Eurico. E jogo parado momentaneamente. Boniek é um jogador que por vezes parece um pouco apagado do jogo, mas aparece surpreendendo aqui a fazer falta sobre Eurico, claramente a tocar em falta no jogador do Porto. Mas aparece aproveitando os movimentos de Paulo Rossi, que deixam espaço nas costas da defesa. Esta equipa das Juventus é uma equipa que não costuma desperdiçar oportunidades. Assim o Porto não lhes conceda. Aí está o Porto no ataque, João Pinto. E o corte de Chirreia. Frasco a recuperar. Intensa a pressão do Porto. Frasco ainda, excelente. E o árbitro assinala falta de Frasco. Falta sobre Gentile. Para já tem motivos para estar satisfeito António Moraes. O homem que orienta o Porto, pelo menos no banco em Basileia. À distância, Pedroto foi quem desenhou a tática para o jogo. Falta sobre Frasco. E mais uma paragem no jogo, quando caminhamos já para o final da primeira parte. Menos de 10 minutos para o intervalo. 1-1 entre Porto e Juventus. Diga-se também que se o Porto estivesse em vantagem, seria um resultado justo, uma vez que teve duas boas situações para marcar. Uma por Fernando Gomes logo nos primeiros minutos de jogo. E há pouco aquele remate a partir de um livre de António Sousa que podia ter dado
o 2-1. Sousa que marcou precisamente o gol do empate. A Juventus a fazer apenas 2 remates à baliza de Zé Beto. Um a dar golo de Vinhola e um de Paulo Rossi. Desferido na zona frontal, mas sem criar perigo. Frasco a cair de novo. Finta curta, bola colada ao pé de Frasco. Foi assim que o Porto conquistou muitos minutos preciosos na meia-final na Escócia frente ao Aberdeen. António Frasco foi derrubado em falta vezes sem conta, dada a técnica de que dispõe. Já em Pacheco. Ainda a recuperação da Juventus. Tenta sair para o contra-ataque. Falta de Jaime Magalhães. Mas é uma falta útil, uma vez que impede que a Juventus lance um contra-ataque a partir de um extremo do campo. Neste caso era o lado esquerdo. Quase a recuperar a bola Fernando Gomes. Tardelli tentava colocar em Paulo Rossi. Boniek. Frasco a tentar incomodar Boniek. E depois Pacheco a recuperar a bola, mas o árbitro considera que foi em falta. Lima Pereira, Platini. Corte depois. Foi Eurico quem deixou fugir a bola e depois Lima Pereira a surgir ao encontro de Platini. Lima Pereira diz a Platini que não deve tentar enganar o árbitro. Paulo Rossi. Zé Beto a sair extemporaneamente e uma jogada de perigo para a baliza do Porto. Agora a complicar um pouco a defesa do Porto. Aí está o canto batido e Zé Beto não conseguiu chegar. Depois sobre a linha, Lima Pereira a afastar quase definitivamente o perigo. Zé Beto fez o resto. A Juventus tenta agora pegar um pouco mais no jogo, mas aí está a recuperação de Vermelhinho. A sofrer falta de Gentile. E o árbitro diz que a falta é de Vermelhinho. Cinco minutos para o intervalo. A Juventus a sair para o ataque. Tem tentado incomodar mais o Porto depois de ter sofrido o golo da igualdade da equipa italiana. Aí está a Vinhola. Colocar na área. Boniek a fazer falta sobre João Pinto. E é o golo da Juventus. O árbitro alemão Adolf Prokop a dizer que o lance é legal. E é golo da Juventus a 4 minutos do intervalo. Muitas dúvidas e protestos também do lado do Futebol Clube do Porto. Zé Beto batido pela segunda vez. Vamos tentar tirar então dúvidas para ver se há falta de Boniek sobre João Pinto. E aí está o braço de Boniek a impedir João Pinto de chegar à bola. Zé Beto a ser traído pelo toque do jogador do Porto, que nem sequer conseguia ver onde estava a bola, uma vez que estava a ser incomodado em falta por Boniek. Mas o árbitro considera o lance legal. Golo de Boniek. Seguramente o Porto não só não merecia sofrer o segundo golo, como não merecia que surgisse desta forma. Um golo precedido de falta de Boniek sobre João Pinto. E o Porto a sofrer 2 golos esquisitos. Um num remate surpreendente e outro a partir de uma falta não sancionada pelo árbitro da República Democrática Alemã, Adolf Prokop.
Porto lança-se de novo em busca da igualdade. Já não tem muito tempo nesta primeira parte. E se chegar ao intervalo a perder, será seguramente um resultado injusto para o Futebol Clube do Porto. O árbitro a parar agora o jogo, considerando que o jogador da Juventus tocou na bola com o braço. Gentil é tentar explicar ao árbitro que não foi assim, mas Prokop a assinalar a falta livre para Vermelhinho. Aí está o cruzamento. Corte sem dificuldades de Bonini. Caminhamos para o intervalo. João Pinto. Ainda o Porto à procura do 2-2. Ainda João Pinto, excelente. E o corte de Chirreia. Chegava Vermelhinho. Anda a jogar o árbitro. Terá havido ali um toque com a mão de novo. Frasco. Excelente o pormenor de Frasco. Já em Magalhães. Pode ser perigoso. E o remate grande. A defesa de Tacconi. E a Juventus esteve quase a sofrer o segundo golo. Brilhante a jogada do Porto novamente. E agora falta sobre Sousa. Grande pormenor de Frasco a isolar Magalhães. E o cruzamento perfeito. Só mesmo a grande intervenção de Tacconi evitou que o Porto igualasse o jogo antes do intervalo. Cabeceamento de Fernando Gomes. Normalmente seria um cabeceamento para golo, tal como a recarga de Jaime Pacheco, mas Tacconi esteve impecável nas redes da Juventus. Nota máxima para o guarda-redes italiano Stefano Tacconi. Aqui o vemos na imagem. A manter então a injustiça no resultado, ou seja, a vantagem da Juventus, o guarda-redes Tacconi. Primeira parte excelente do Futebol Clube do Porto. Começou a perder cedo aos 12 minutos no primeiro remate que a Juventus fez, mas depois pegou no jogo e está a fazer uma grande exibição nesta primeira final europeia da equipa portista. Agora tenta Boniek, mas atento Zé Beto. Malandro agora o toque de Boniek a tentar roubar a bola a Zé Beto com a mão. Não falta muito para o intervalo do jogo. 2-1 para a Juventus e quase conseguia Jaime Magalhães interceptar o passe de Cabrini para Tacconi. Está nervosa a equipa da Juventus. E aí está a surgir o intervalo com o Porto em desvantagem. 2-1 para a Juventus. Golos de Vinhola aos 12 minutos. Empate de Sousa aos 29. E Boniek a fazer o 2-1 a 4 minutos do intervalo. Resultado injusto na saída para os balneários. Vamos ver o que nos reserva a segunda parte deste jogo. Se o Porto consegue então manter o nível excelente do primeiro tempo. Zé Beto é dos mais inconformados, principalmente pelo lance que deu o segundo golo à equipa italiana. Um lance precedido de falta de Boniek sobre João Pinto e que deixou Zé Beto fora do lance também. Para já no tempo de descanso, a vantagem é italiana, mas o golo mais belo do jogo é este, desenhado pelo Porto, com a assinatura de Sousa a bater Tacconi. Foi aos 29 minutos, a 4 minutos do intervalo.
este golo precedido de falta que o árbitro não sancionou, validando o golo de Boniek. E assim o Futebol Clube do Porto vai iniciar a segunda parte em desvantagem. Zé Beto era o jogador mais inconformado neste lance, com Vinhola, ele que marcou o primeiro golo, outra vez a ser influente, fazendo o passe para Boniek. Mas quando o João Pinto tenta chegar à bola, o braço esquerdo de Boniek sobre o ombro do lateral direito do Porto, a impedir que o lance pudesse ser limpo em termos defensivos. E Zé Beto foi traído na saída que teve da baliza. Vemos o regresso das equipas. Vermelhinho, Eduardo, Luís, Sousa, Frasco, Jaime Magalhães. Em princípio, uma equipa sem alterações para a segunda parte. Jaime Pacheco, uma das figuras do Porto, tem sido um maestro no meio-campo. Para já, então, a equipa italiana da Juventus à frente no marcador. Juventus que nas meias finais eliminou o Manchester United. Empatou 1-1 em Manchester, ganhou 2-1 em casa. O Porto, lembro, eliminou também uma equipa britânica, o Aberdeen, 2 vitórias por 1-0. Gomes nas Antas e Vermelhinho na Escócia marcaram os golos. De resto, esta equipa do Futebol Clube do Porto é uma equipa que consegue ter valor suficiente para dar a volta a resultados negativos. E é isso que vai tentar fazer neste segundo tempo. Primeira investida de Sousa. A recuperação de Gentile com falta de Sousa. Seguramente a Juventus vai tentar apostar agora no contra-ataque, recuar os jogadores do meio-campo ofensivo para ajudar mais na recuperação de bola e depois lançar Boniek, Paulo Rossi, Vinhola no contra-ataque. João Pinto, Jaime Magalhães, o corte de Bonini, Paulo Rossi ainda a ficar com a bola, rápido Paulo Rossi, excelente Lima Pereira ainda a conseguir rodopiar sobre a bola. E este é um primeiro sinal do que pode ser a Juventus na segunda parte. Rapidez de Paulo Rossi, só não surpreendeu Lima Pereira. Muito inquieto Giovanni Trapattoni. Jaime Pacheco. João Pinto. Ainda a surgir Vermelhinho, mas passe demasiado longo de João Pinto. Alguma apreensão na forma como olha para o jogo António Moraes, mas o Porto tem ainda muito tempo pela frente para tentar, no mínimo, chegar à igualdade. Frasco. João Pinto, mais uma vez a surgir à direita. Como sempre, ofensivo este lateral do Porto. Excelente pormenor de João Pinto. E depois o corte de Cabrini quando João Pinto já ia para a área. 3-3 no contra-ataque da Juventus.
Boniek. Eurico. Ainda Paulo Rossi, pode ser perigoso. Paulo Rossi com Zé Beto agora a brilhar. Jaime Pacheco tentou acompanhar a velocidade de Paulo Rossi, mas conseguiu fazer o remate, o avançado da Juventus, a tapar bem o ângulo próximo. Zé Beto. Sousa, o autor do único golo do Porto até agora. Frasco tentava jogar com Gomes. Afasta a Juventus. Junta a bola os homens que marcaram os 2 golos da Juventus. Vinhola, o primeiro. Boniek, o segundo. Gentile. Tardelli. O médio que encosta mais à direita do meio-campo, muitas vezes em ações ofensivas. De resto, Tardelli é um histórico da Juventus. Há 9 anos que representa a equipa italiana. Falta de Gomes sobre Gentile. Vinhola. Boniek. Cruzamento de Tardelli, agora a surgir do lado contrário. Lançamento para Cabrini. Vinhola com a mão. Falta de Vinhola. Vermelhinho. Jaime Pacheco. Ainda Vermelhinho. Porto no ataque, excelente. Vermelhinho a passar pelo primeiro, mas depois não passou por Tardelli. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Eduardo Luiz avança no terreno para lançar a bola para Vermelhinho. Mas a bola escapou-se das mãos de Eduardo Luiz. Lançamento em falta a reverter a favor da Juventus. Gentile. Tardelli. Platini de primeira para os pés de Rossi. Pacheco. Recuperação de Platini. E a falta sobre o número 10 da Juventus. Platini, que seguramente pode ser uma das figuras do europeu deste ano. Europeu que se disputa precisamente em França. Bonini a bater longo. João Pinto. E está João Pinto já a sair para o ataque sobre a direita. Eurico. Frasco. Acompanhado por João Pinto. Ainda Frasco. Bem Frasco. E a sofrer falta. 2 momentos em que Frasco podia ter solicitado o apoio de João Pinto. Mesmo assim conseguiu tirar uma falta que pode levar perigo para a baliza da Juventus. Livre de João Pinto. Desvio que não surge ao segundo poste. Era Fernando Gomes quem
podia ter marcado. Ainda o Porto a insistir no ataque. Vermelhinho. E o corte de Cabrini. Eurico. Jaime Magalhães. Chirreia a interceptar o remate de Magalhães. Contra-ataque da Juventus. Parado em falta por Frasco. Falta sobre Boniek. Provavelmente Frasco vai ver o cartão amarelo. Partia rápido para a área do Porto, polaco Boniek. Frasco a recorrer à falta. E eu diria a livrar-se do cartão naquela jogada. Canto para a Juventus. Vai ser batido por Paulo Rossi. Vignola a tentar o remate contra Eurico. Ainda Platini. E quase marca a Juventus agora. Jogada de enorme perigo para a baliza de Zé Beto. Na sequência de um canto. Platini a receber a bola à entrada da área. Dá a ideia que pode ter havido ali uma falta, mas depois o árbitro a mandar seguir o jogo. E o remate perigosíssimo. Ainda desviado por Zé Beto. É óbvio que o Porto agora em busca do 2-2 pode descobrir um pouco mais a defesa. A Juventus tenta colocar veneno em todos os contra-ataques. Sousa. Frasco. Jaime Pacheco. Apoio de Eduardo Luiz a Vermelhinho. A evitar o canto Tardelli. Eduardo Luiz. A avançarem muito no terreno os laterais do Porto. Mais João Pinto. Mas Eduardo Luiz na segunda parte essencialmente também a dar uma ajuda a Vermelhinho. Para tentar arranjar desequilíbrios e espaços entre os defesas da Juventus. Frasco. João Pinto. Cruzamento à procura de Jaime Magalhães. Platini. E a falta de Sousa. Platini é um dos trunfos da Juventus, não só para lançar com qualidade no passo os contra-ataques, como também para poder ter tempo de posse de bola, ganhar faltas. De resto, tal como o Boniek, aqui travado por Eduardo Luiz. Eduardo Luiz que acabou por ver o cartão amarelo na sequência da falta sobre Boniek. Vignola. A afastar a bola da área, Frasco. Ainda a Juventus a tentar insistir. Platini. E o árbitro agora a assinalar a falta de Jaime Pacheco. Não deixando que Platini prosseguisse com a jogada. Não tem estado nada bem este árbitro
da RDA, Adolf Prokop. O erro maior aconteceu no segundo golo da Juventus. Cruzamento de Tardelli para a segurança de Zé Beto. Lá vai Eduardo Luiz de novo sobre a esquerda, apoio de Vermelhinho. Olha para a área, Eduardo Luiz. Ainda com a posse de bola, tentava passar por entre dois italianos. Já são 3 agora a rodearem os jogadores do Porto. Lançamento para o Porto. Eurico. Lima Pereira. Jaime Pacheco. Frasco. Já próximo da área da Juventus. Ainda a manter a posse de bola. Frasco bem. Podia ter feito o passe para Sousa. Jaime Pacheco. Magalhães. O Porto com paciência à procura de linhas de passe próximo da área da Juventus. Mas a verdade é que a equipa italiana joga com as linhas de meio campo e defesa muito juntas e a taparem todos os espaços. Livre para Jaime Pacheco. Eventualmente colocar a bola na área da Juventus. É o que acontece. O corte de Chirreia. Eduardo Luiz. Vermelhinho. Bem jogado, Eduardo Luiz. Gomes, o cabeceamento. Excelente, mas um pouco ao lado. Muito boa a rotação de Fernando Gomes na área da Juventus. A fugir aos centrais e por pouco a não fazer o 2-2. Segundo cabeceamento perigoso de Gomes. O primeiro surgiu quase no final da primeira parte, com uma defesa espetacular de Tacconi. Eurico. Magalhães. João Pinto. Corte de Chirreia. E os jogadores da Juventus um pouco confusos com o capitão Chirreia a comandar a zona defensiva. Porto domina o jogo. Tacconi. Vinhola. Falta de Frasco. Está a aquecer Mike Walsh. Do lado do Futebol Clube Porto. Jogador galês. Excelente cabeceador. Vermelhinho não passa porque é derrubado por Gentile. E aqui vemos em tranquilidade expressa na forma como os jogadores da Juventus falam, ou melhor, discutem entre si. O mérito desta instabilidade para já é do Futebol Clube do Porto. A encostar a Juventus às cordas, ainda assim vai-se mantendo a vantagem italiana. 2-1, resultado que vem já da primeira parte. Sousa para bater o livre. Agora não ultrapassou a barreira. Ainda João Pinto.
Entregou mal. Frasco agora bem para Jaime Magalhães. Pode cruzar. 3 homens na área e o corte mais uma vez da defesa italiana. De novo o Chirreia. Canto para Vermelhinho. Tentava surpreender com um remate à meia volta Jaime Magalhães. João Pinto. E Tacconi a não se deixar surpreender, neste caso por João Pinto. Acabou por dar em remate. Falta de Eduardo Luiz. E vai entrar Mike Walsh. Indicações para o ataque do Porto. Praticamente a meio da segunda parte. Quase 20 minutos de jogo. A saída de Jaime Magalhães e a entrada de Mike Walsh. Walsh vai fazer companhia a Fernando Gomes no eixo do ataque. Tardelli a jogar com Paulo Rossi, não conseguiu devolver a Tardelli. Falta sobre Fernando Gomes, que surgia agora mais sobre o meio-campo. Frasco. João Pinto. E aí está, vemos Walsh e Gomes na área. Vermelhinho. Sousa. E o corte de Cabrini. O lado direito é todo de João Pinto. Cruzamento e Tacconi a sair da baliza. Insistente o ataque do Porto em busca do 2-2, que nesta altura já seria mais do que justificado. Atenção ao contra-ataque da Juventus, agora excelente Zé Beto a sair aos pés de Paulo Rossi, que se escapou à defesa do Porto. Atento na segunda parte Zé Beto, já em 2 ou 3 situações a anular contra-ataques da Juventus. É necessária muita concentração na baliza. Sousa. Pacheco. E o lançamento ainda para a Juventus. Estamos a meio do segundo tempo. A equipa de Giovanni Trapattoni bate o Porto por 2-1. Tardelli, mas sofre a Juventus. Excelente o jogo do Porto. Tentativa de contra-ataque italiano. Muito bem, João Pinto. 22 anos de idade. João Pinto vai muito provavelmente ser um dos vários jogadores do Porto presentes na próxima fase final do Europeu de 84. Um jogador em ascensão, João Pinto. De resto, hoje tem tido uma energia inesgotável do lado direito
quer da defesa, quer do ataque do Porto. Aqui vemos o homem que marcou o gol do Porto na primeira parte, Sousa. Lima Pereira. Boniek. Apoio de Cabrini. Sai-lhe ao caminho João Pinto, agora conseguiu passar o jogador italiano, mas já não passa depois por Lima Pereira. E é canto para a Juventus. Aqui mau comportamento dos adeptos italianos. O árbitro assinalou falta. Chirreia a recuar para Tacconi. Vignola e o corte de Frasco. Frasco que agora dá um auxílio mais junto à linha do lado direito a João Pinto. Isto depois da saída de Jaime Magalhães. Boniek não passa por Lima Pereira. E o árbitro assinalou falta de Boniek. Jaime Pacheco. Vermelhinho. Insiste o Porto, António Sousa. Jaime Pacheco. Tentativa de remate. Mike Walsh. A bola a sobrar para Vignola. Tentativa de contra-ataque da Juventus. Excelente Frasco. Coloca a bola junto à área. Porto tem agora dois bons cabeceadores, Gomes e Walsh. Há 4 anos, Mike Walsh marcou 14 golos. Foi o terceiro melhor marcador do campeonato. Naturalmente a perder a influência com o regresso de Fernando Gomes ao Porto depois da passagem por Rijon. Lembro que Fernando Gomes conquistou este ano a 5ª bola de prata. Vermelhinho. Está desesperado Trapattoni. O Porto vai mantendo durante largos momentos a posse de bola. Agora a Juventus tenta colocar uma pausa no jogo. Não consegue ser em contra-ataque. Excelente a recuperação de bola do Porto. Eurico. Vermelhinho. Jaime Pacheco. Aí está o apoio de João Pinto. Cruzamento de João Pinto e o cabeceamento de Mike Walsh. É pontapé de canto. João Pinto, o remate afastado pela defesa das Juventus. 2 vezes com o perigo mais uma vez a rondar a baliza de Tacconi. Grande jogo do Futebol Clube do Porto nesta primeira final europeia do clube português. O remate foi de Sousa, esbarrou na defesa que agora é cerradíssima da Juventus. Cada vez mais encolhida a equipa italiana. E este guarda-redes, principalmente no minuto final da primeira parte, a ter
larga responsabilidade na vantagem da Juventus, uma vez que fez duas defesas excelentes. Primeiro a remate de Gomes e depois na recarga de Jaime Pacheco. Na altura seria o 2-2 para o Porto, ainda antes do intervalo. Tacconi não deixou e vai-se mantendo a vantagem da Juventus. Corte de Chirreia. Boniek. Vignola. Boniek. Toque de Platini para Vignola. Sai-lhe ao caminho Eurico. Eurico, central que chegou há 2 anos ao Porto. E o jogador mais internacional da equipa. Mike Walsh. Sousa. Frasco. Livre para o Porto, pode ser perigoso. Praticamente sobre a meia hora de jogo. Tem um quarto de hora para tentar no mínimo chegar à igualdade o Futebol Clube do Porto. Bem o tem tentado. Livre agora que seguramente vai levar a bola até a área da Juventus. Uma zona onde tem imperado a classe do jogador que víamos na imagem. Capitão de equipa Gaetano Chirreia. Livre para Sousa bater. Cruzamento e o corte de Brio. Ainda ao Porto. Pode tentar marcar o cruzamento. Mas o corte de Brio. Jogador que faz agora a marcação direta a Mike Walsh. Mais uma situação de perigo. E canto para o Porto. Tentou surpreender Eduardo Luiz. Canto para ser batido por Vermelhinho. 5 jogadores do Porto na área. O cabeceamento de Mike Walsh. Apesar de ser mais baixo do que o defesa central italiano Brio, Walsh a ganhar os lances de cabeça. Só que ainda não conseguiu acertar com perigo na baliza de Tacconi. Cabrini. A Juventus bem tenta colocar algumas pausas no jogo, mas não tem conseguido. Não há espaço agora para a Juventus sair para o contra-ataque. Eduardo Luiz. Os defesas do Porto a darem sempre uma ajuda, a tentar desequilibrar a zona do meio-campo. Prepara-se já uma segunda alteração e última no Porto. É mesmo António Moraes quem pega na placa, creio, o número 16 de Costa. E aqui um lance em que se reclama penalti. Muitas dúvidas. Terá tocado com a mão Chirreia. Os protestos dos jogadores do Porto foram imediatos. Ataque do Porto de novo. E o corte de Gentile. Vamos tentar esclarecer as dúvidas sobre o lance de há pouco. Mas fica a ideia de que Chirreia terá tocado com o braço na bola, terá impedido a bola de chegar a Fernando Gomes. Estava na área.
João Pinto, rodeado por adversários, a sofrer falta. E vai entrar mesmo Costa. Parece que ainda não é para já. Tenta chamar a atenção do árbitro e vamos ver o lance. E está a tocar a bola claramente com o braço Chirreia, capitão de equipa, a impedir que a bola fosse para o jogador do Futebol Clube do Porto, que estava na área e que creio era Mike Walsh e não Fernando Gomes. Fernando Gomes tinha recuado em apoio ao meio-campo e fica um penalti por marcar aos 32 minutos por mão de Chirreia na área. Impediu o passe para o avançado do Futebol Clube do Porto. Segunda decisão extremamente penalizante do árbitro em relação à equipa portuguesa. Porto que ainda insiste em busca do 2-2. Corta como pode a equipa da Juventus. Eurico. O árbitro assinalou falta de Boniek. Sem perder tempo, o Porto já de novo para o ataque. Agora já não restam muitas alternativas que não seja tentar colocar a bola na área das Juventus o mais rapidamente possível. Tentativa de contra-ataque dos italianos. Lima Pereira a ficar com a bola. Manda jogar Adolfo Prokop. O árbitro que até agora não tem estado à altura desta grande final da Taça das Taças. Em relação ao Futebol Clube do Porto, a ser decisivo para já na desvantagem da equipa portuguesa. Não marcou falta de Boniek sobre João Pinto no lance que deu vantagem às Juventus e há pouco não assinalou penalti por mão de Chirreia na área italiana. Nem sequer foi um remate à queima-roupa, foi um cruzamento e Chirreia afastou a bola com o braço. Eurico, passo longo, Walsh, Gomes, Vermelhinho a tentar o remate e o corte foi de Tardelli. O médio da Juventus acompanhou o movimento de Vermelhinho, evitando aquele que podia ser o 2-2 para o Porto. E agora um cartão amarelo para Lima Pereira, que foi obrigado a parar em falta o contra-ataque lançado por Boniek. E há muito tempo que Costa está preparado para entrar. Já faltam menos de 10 minutos para o final do encontro. Impaciência no banco do Porto quando finalmente há autorização para a entrada de Costa. Arrisca tudo o Futebol Clube do Porto. Sai o lateral esquerdo, entra um extremo esquerdo. Costa para o lugar de Eduardo Luiz. Vermelhinho vai para o lado direito do ataque. Isto segundo a indicação que era possível ver de Costa. O Porto fica agora com dois extremos. Vermelhinho à direita, Costa à esquerda. E dois pontas de lança, Mike Walsh e Fernando Gomes. É o tudo por tudo do Futebol Clube do Porto em busca do 2-2. Costa fica agora com o flanco esquerdo para preencher. Quer a defender, quer a atacar. Cruzamento de Costa. Corte da defesa italiana. Bonini.
Tentava jogar com Vinhola. Bonini ainda. Platini, Paulo Rossi. Contra-ataque agora pode ser perigoso. Boniek passou por Lima Pereira. Ainda Boniek não passou. Depois por Frasco, que foi dobrar o central que tinha saído ao caminho de Boniek. Era ele, Lima Pereira. Excelente sentido tático de Frasco, ainda com energia para poder fazer esta recuperação defensiva. Muita impaciência nas bancadas. 2-1, ganha a Juventus. Aproximamos-nos do fim. Tardelli, Vinhola, Eurico, Frasco. A cair Fernando Gomes, tocado por Platini. Costa. O corte depois de qualquer maneira da zona defensiva da Juventus. Cada vez menos gente da Juventus para o contra-ataque. Mais jogadores que vestem de amarelo e azul na área defensiva. Atenção ao contra-ataque agora das Juventus. Paulo Rossi isolado, pode fazer o terceiro. Excelente! Zé Beto, depois ainda Paulo Rossi, o corte de Lima Pereira. Zé Beto muito bem a evitar o golo de Paulo Rossi, mas depois a deixar a bola escapar para um segundo momento de perigo para a baliza portista. É o risco que o Porto corre ao apostar tudo no ataque. Paulo Rossi teve a grande oportunidade da Juventus no segundo tempo. Aí está a saída felina de Zé Beto, mas depois a deixar escorregar a bola. E Lima Pereira a evitar que Rossi fizesse o 3-1. Corte de Gentile. Insistência do Porto. Sousa para a área. Chirreia. Pacheco. Frasco, falta. Grosseira e com direito a cartão amarelo para Platini, que pede desculpa a Frasco. Mas simultaneamente fica um pouco mais com a bola retida. A ganhar alguns segundos, numa altura em que já falta pouco mais do que 3 minutos para o fim do jogo. Jaime Pacheco para bater o livre. Lima Pereira avança até a área da Juventus. Todos os jogadores do Porto, exceto Zé Beto, no meio-campo de ataque. O árbitro a assinalar falta. Livre para a Juventus. Preocupados agora os italianos em deixar passar o tempo, numa altura em que se prepara já a festa dos adeptos da Juventus na bancada. Porto já não tem muito tempo para tentar obrigar os Juventus a ir a prolongamento. Falta sobre Jaime Pacheco. Livre. Frasco. A Juventus ainda não fez nenhuma substituição no jogo.
Certamente Trapattoni irá aproveitar para queimar ainda mais alguns segundos ao fazer entrar um ou dois jogadores. João Pinto à procura do Walsh, o corte de brio, a insistência de Costa, Walsh ainda a conseguir chegar. Tentativa de contra-ataque da Juventus, Platini, Paulo Rossi e o corte de Eurico com o apoio de Lima Pereira. Costa. Bem jogado por Costa. Mas depois o passe para Pacheco não resultou bem. Ainda a recuperar Pacheco. Entramos no minuto final. Sousa a tentar jogar para a área. E vai entrar ainda pelo menos um jogador da Juventus. Creio ser o número 13, o Carícola. Trapattoni a dizer ao jogador que faltam 30 segundos. É a preocupação em fazer escoar o tempo. O Porto a encostar a Juventus na zona defensiva, mas a não conseguir marcar o segundo golo. A equipa italiana que perdeu a final dos campeões frente ao Hamburgo no ano passado prepara-se aqui para ganhar a Taça das Taças num jogo em que o árbitro Adolfo Prokop tem influência decisiva no resultado. Esteve mal ao validar o segundo gol das Juventus e esteve mal ao não marcar um penalti contra os italianos já no quarto de hora final por mão de Chirreia na área. E acaba o jogo em Basileia. A festa é italiana, a Juventus a ganhar pela primeira vez a Taça das Taças. A equipa das Juventus que já tem uma Taça UEFA conquistada há 7 anos, 2 finais dos campeões perdidas e nesta primeira final da Taça das Taças para a equipa da Juventus, a vitória para os italianos. Para o Porto, a derrota na primeira final de sempre na história do clube português, mas a honra de ter dificultado ao máximo e de não ter merecido perder este jogo frente à Juventus. Foi excelente o desempenho do Futebol Clube do Porto. Desde o início o Porto a nunca se mostrar inferior à equipa da Juventus, uma equipa formada por 6 campeões do mundo pela Itália há 2 anos e também ainda com Boniek, terceiro classificado pela Polónia, Platini, quarto classificado pela França nesse campeonato do mundo realizado em Espanha. Uma super equipa da Juventus que não foi superior ao Futebol Clube do Porto. Uma equipa que promete brilhar nos próximos anos. Esta equipa formada por Pedroto, que hoje infelizmente não pôde orientar devido à doença a equipa a partir do banco, mas que seguramente estará muito orgulhoso daquilo que os 13 jogadores que alinharam fizeram. Injusto o resultado final para o Futebol Clube do Porto. Má arbitragem do árbitro da RDA, Adolfo Prokop. A festa feita pelos adeptos das Juventus que se apresentaram em grande número em Basileia. Daqui a pouco a cerimónia da entrega da Taça das Taças ao capitão Gaetano Chirreia. Para os jogadores do Porto está aguardada a medalha de finalista e aí está o desportivismo de Boniek a cumprimentar Zé Beto, 2 protagonistas do jogo. Platini também a felicitar
os jogadores do Futebol Clube do Porto e a ser felicitado naturalmente. A equipa italiana vai receber a taça das taças. Para o Porto fica seguramente a perspectiva de um futuro que pode ser brilhante não só a nível interno, mas agora também, ou a partir de agora também, a nível internacional. De resto, esta equipa do Porto é formada por jogadores que têm pela frente seguramente ainda meia dúzia de anos ao mais alto nível. Outros ainda mais, nomeadamente os jogadores que formam o fortíssimo lado direito. João Pinto, 22 anos, Jaime Magalhães, 21. São dois jogadores que prometem muito. De resto, todos os outros grandes confirmações. E aqui está Chirraia a receber a taça das taças. Primeira para as Juventus. Podia muito bem ter sido a primeira para o Futebol Clube do Porto. Grande desempenho do Futebol Clube do Porto, a orgulhar também Portugal por esta presença na final da Taça das Taças. E aqui vemos os jogadores do Porto que tão bem se portaram neste dia 16 de maio de 1984. Um dia que, apesar da derrota, fica para a história do Clube Azul e Branco. Primeira presença do Futebol Clube do Porto numa final. Um grande desempenho, embora não com o melhor resultado. E o que fica seguramente para a história é esta festa final da equipa da Juventus, que acabou por conquistar a primeira taça das taças da história do clube italiano.